Olá pessoal, tudo bem? Né? Então vamos continuar com o curso de teoria construtal. Né? A última videoaula referente aos exemplos de aplicação do método design construtal em problemas de engenharia. Basicamente a ideia é vocês poderem ter um apanhado bem geral, né, da aplicação do método em diversos problemas de engenharia. Então, para os trabalhos que vocês provavelmente irão desenvolver, essas primeiras 4 videoaulas dão uma noção bastante boa, assim, a gente acredita nisso, né, do que vocês possam aplicar o método nos problemas que vocês forem desenvolver. Né. Basicamente, hoje a ideia é tratar sobre a aplicação do design construtal em problemas de energias renováveis. O termo mais correto seria fontes de energia, fontes renováveis de energia, tá? Porque a energia é uma grandeza singular, né? Então isso deve ser corrigido nos slides no futuro, tá? Bom, então um dos primeiros problemas que tem sido abordados pelo nosso grupo de pesquisa é a avaliação geométrica em um dispositivo denominado de coluna de água oscilante. Tá? O princípio de funcionamento desse dispositivo consiste na incidência de uma onda sobre um dispositivo que é parcialmente submerso, então parte dele é submerso e parte tem uma região com uma câmara que dá acesso a atmosfera, né? Então, o que acontece? Quando a onda incide, né, a água passa por baixo dessa parede frontal, né, e faz com que esse nível de água aqui suba. Quando ele sobe, ele comprime o ar dentro da câmara e ele expande através de uma turbina eólica, pode ser turbina do tipo Wells, né, ou também a gente tem realizado estudos com turbinas do tipo Savonius. Né? Uma questão muito importante é a questão do melhoramento dos modelos numéricos que são usados para a representação física dos problemas. Ao longo do tempo, né, a gente vai melhorando os modelos e pode ser que a questão de avaliação geométrica também seja afetada pela representação numérica, né, pelas hipóteses simplificativas que são empregadas no modelo, né, porque os problemas bem realísticos são muito complexos de serem abordados, né. Então, no início há uma elevação do nível de água, compressão do ar e a expansão do ar em uma turbina de impulso, por exemplo, né. Quando a onda desce, né, esse nível de água que desce gera uma região de baixa pressão dentro da câmara e succiona o ar que passa pela turbina. Então essa turbina tem que ser de duplo sentido. Tá? Basicamente, dessa forma funciona esse princípio de funcionamento. Né? Alguns dispositivos, né, no mundo, né, o dispositivo da Ilha de Pico, em Portugal, né, tem uma capacidade instalada de 400 kW. Né? A dimensão da câmara aqui, a seção transversal, né, é de 8 por 8 metros, então são dispositivos bastante grandes. Né? A representação em escala real é bastante complexa. Né? Outro exemplo de dispositivo de Limpet na Escócia, né? Possui uma capacidade instalada de 500 kW, né? Dimensões de câmeras de 6 por 6 metros. Né? Esse dispositivo aqui tem suprido energia para 400 casas nessa ilha, né? E é um tipo de conversão de energia que tem possibilidade de um bom potencial energético, né? Mas ainda é muito difícil de conseguir extrair grande quantidade de energia, né? Por causa que o ambiente marinho é muito agressivo, há uma regularidade muito grande, né, na energia também. Então
técnicas para conseguir converter o máximo de energia são bem complexas, não há uma tecnologia dominante. Vocês vão ver que posteriormente eu apresento outro dispositivo, né, porque existem vários princípios de funcionamento, né, mas esse dispositivo de coluna de água oscilante tem sido bem promissor, assim, né. Bom, para a representação do modelo numérico, né, a gente precisa entender a modelagem matemática do problema. Eu estou mostrando isso aqui agora, né, porque muitas vezes a gente quer fazer estudos de avaliação geométrica e a gente não conhece a modelagem do problema. Isso é muito crítico, tá? A gente precisa conhecer bem a modelagem do problema para conseguir fazer um estudo de avaliação geométrica consistente. Por quê? Porque caso contrário, as variações de indicador de performance com relação aos graus de liberdade podem estar relacionadas à física do problema e não a modelagem do problema, e não a física mesmo do problema, tá? Bom, então, para esse problema específico, você tem que resolver uma equação de conservação de massa, né, para mistura, né? Aqui, equação da conservação da quantidade de movimento. Esse ρ aqui tá mal aqui, não era para ter esse ρ, esse é ρv aqui dentro, tá? Esse termo é o termo transiente, o termo de advecção, de quantidade de movimento, gradiente de pressão, né? Os termos de força viscosa, uma força de campo e alguma força eventual externa, tá? Então se resolve as equações de conservação de massa, quantidade de movimento para mistura de ar e água, né? Esse mesmo modelo é usado no problema que a gente viu da videoaula anterior, do problema de infusão de resina, né? Um escoamento de resina que impregna um meio que está preenchido com ar, tá? Uma equação de transporte, né, por uma fração de volume, por exemplo, a fração de volume de água, né? O volume pode ser ocupado por ar ou por água, né? E você tem que definir quanto de cada volume finito é preenchido por água e por ar, né? Aqui a equação, uma equação para mistura de a massa específica, né, uma ponderação entre a fração de volume da água, a massa específica da água, a fração de volume do ar, a massa específica do ar, e a mesma coisa para a viscosidade dinâmica, tá? No nosso grupo nós temos empregado soluções através dos softwares Fluent e também o OpenFluent, que resolve essas equações usando o método de volumes finitos, né? Então, essas questões relacionadas, quem vai trabalhar com numérico, obviamente, né, deve tentar compreender bem a modelagem matemática, a modelagem numérica, condições de contorno que vão ser impostas no problema, tem um conhecimento da modelagem. Quem vai ser experimentalista, né, entender bem como é que é o procedimento para realizar o experimento, incertezas de medição e etc. Né? Então, aqui um exemplo, né, de um trabalho que foi analisado. Veja que é um domínio bidimensional, a gente tem um canal de ondas aqui, né? Essa linha aqui indica a profundidade da água, essa região aqui é uma região com ar aqui em cima, e aqui embaixo uma região com água, né? Então, chega aqui no final, a gente tem o dispositivo de coluna de água oscilante, aqui a região da turbina, né? Basicamente, os primeiros estudos foram feitos sem qualquer turbina inserida dentro do domínio, tá? Isso é uma simplificação que é muito forte para o problema de avaliação geométrica. Só comparando a gente vai ter uma melhor ideia se é uma simplificação boa ou é uma simplificação ruim, tá? Então isso é importante porque a gente está estudando esse problema de forma mais simplificada para conseguir realizar o estudo. E se for colocar a turbina, o domínio tridimensional, a onda realística, a gente não consegue ter nenhuma recomendação. Então, muitas vezes os problemas precisam ser simplificados para que nós possamos realizar o estudo deles, né? Nessa superfície lateral aqui esquerda é imposto um perfil de velocidades que imita o perfil da onda, é chamado de um batedor numérico, né? Se impõe um campo de velocidades, ele vai formar a onda vai incidir sobre esse dispositivo aqui,
né, vai ter uma elevação e uma diminuição da superfície livre da água e vai fazer com que passe um escoamento aqui num fluxo, num escoamento com comportamento pulsado. Aqui são as características da onda que está sendo simulada. Esse dispositivo aqui está sendo considerado uma escala real. Para vocês terem uma ideia, a dimensão do canal é 327 metros, né? Está considerando uma onda com comprimento de 65,4 metros, um período de 7,5, que é comumente uma altura de onda de 1 metro, comumente encontrado aqui na região sul do Rio Grande do Sul, né? Nesse problema específico, nós mantivemos a área da câmara, né? A área da região de ar com a água em repouso, tá? Essa área com 80 metros quadrados. Então, essa área vai ser composta do produto de H1L1, né, e vai ter um grau de liberdade que é a razão H1L1. Tá? Esse H3 aqui, né, que é o comprimento da parede frontal, pode ser um segundo grau de liberdade nesse problema. Tá? Bom, uma continuidade desse trabalho consistiu em, ao invés de nós considerarmos um tanque aqui no final, reto, né, se colocou uma rampa, né? A ideia dessa rampa é intensificar esse escoamento que passa aqui por baixo dessa parede frontal e aumentar a elevação e a diminuição da superfície livre aqui da água dentro do dispositivo. Então, a gente tem uma área A1, né, dada por essa expressão, a área 2 da rampa, né? Consequentemente, aqui nós vamos ter 2 graus de liberdade, né? O H1L1 e o H2L2, né? E também o H3. Então é um problema com 3 graus de liberdade e o objetivo nesse trabalho vai ser maximizar a potência disponível do dispositivo. Veja que não é a potência na turbina, porque não tem uma turbina, mas a gente consegue calcular uma potência que teria disponível para a turbina converter em energia elétrica. Tá? Nesse problema específico, tá? Recentemente submetido para um periódico da área, nós consideramos 2 alturas, H3, H3 2,5, H3 de 5, né? O H2L2 variando de 0,05 até 1 e o H1L1 variando de 0,2 até 5. Então, essa aqui é o primeiro ramo da árvore, né? A gente vai varrer ele para H2L2 de 0,05, depois vai pegar outro valor de H2L2, vai varrer de novo o H1L1 e assim por diante, até chegar em H2L2 de 1. Então, primeiro nível de avaliação, onde a gente vai encontrar a potência uma vez maximizada, né? O segundo nível, que a gente vai obter a potência 2 vezes maximizada, e a gente aqui só tem uma avaliação geométrica, né? Porque só tem 2 casos de H3 estudados. Tá? Então, aqui é um exemplo do comportamento transiente do escoamento, que a onda está num nível de baixa, né? A onda tá retornando aqui, né? Em 50, aqui em 51 segundos, né? Em 53 ela já está subindo de novo e em 55 ela está lá em cima. A tendência é que, mais ou menos num período de onda, ela passe pela crista e pela cava, né? Ele forma um comportamento de um cilindro hidropneumático, né? Que comprime o ar aqui dentro, né? Faz com que ele passe por essa região aqui e o nosso objetivo é identificar, puxa, qual é a relação de H1L1, qual é essa geometria dessa rampa aqui que permite que você tenha uma potência disponível maior, ou qual é o efeito, né, disso. Se eu mudar essa parede aqui, H3, o que acontece com esse efeito, com essa curva de H1L1? O que acontece com a curva de H2L2? Isso são respostas que a gente busca através das simulações. Né? Aqui o comportamento dos campos de pressão, né? Vejam que tem uma representação bem adequada dos campos de pressão dentro da câmara do dispositivo. Né? Então, antes de se fazer um estudo numérico, né, define modelo matemático, define modelo numérico, verifica se a representação está adequada e se faz um estudo de verificação e validação da modelagem que está sendo empregada. Né? A gente não escapa dessas etapas do trabalho. Então, o design construtal é um método para avaliação geométrica, mas ele não substitui a física dos escoamentos, a física
dos problemas de convecção, de difusão do calor. Esse problema continua sendo representado pelas equações de conservação de massa, quantidade de movimento, os problemas térmicos da equação da energia e assim por diante. Tá? Então, primeiramente, que foi feito aqui, foi feito um estudo considerando diferentes razões de H1L1, por exemplo, de 0,2, 0,4 e 5, né? E se avaliou o efeito, né, dessas geometrias sobre o comportamento da vazão mássica, que está a vazão mássica em kg por segundo, em diferentes instantes de tempo. Veja que no início a onda não chegou no dispositivo, quando a onda incide sobre o dispositivo começa a ter esse comportamento oscilante. Né? Como esse comportamento ele oscila ao longo do tempo, a gente vai precisar obter uma potência disponível RMS. Né? Então vai ter que se analisar a análise RMS. Né? Então, uma das componentes para o cálculo da potência disponível é a vazão mássica e a outra é a diferença de pressão. Então, está aqui o comportamento da diferença de pressão. Veja o seguinte, você tem um comportamento assimétrico aqui do ΔP, né? Muito provavelmente por causa do... quando ele expele o ar do dispositivo, ele larga para o ambiente, que está a pressão atmosférica, e quando ele succiona, ele joga para dentro da câmara que já tem uma determinada pressão. Né? Então esse comportamento não vai ser simétrico mesmo. Tá? Bom, aqui a gente pode ver o efeito da razão H1L1. O que a gente faz lá com aqueles outros gráficos anteriores aqui do slide 11? Né? Se calcula ao longo do tempo, né? Qual é a potência disponível, porque a potência disponível vai ser uma relação de produto entre a vazão mássica e o ΔP, né? E você calcula a potência instantânea e com a potência instantânea você calcula uma potência RMS no dispositivo. Tá? Então, aqui você tem o efeito da razão H1L1 sobre a potência disponível, né? Então, por exemplo, para H2L2 de zero, que é sem rampa, ele tem esse comportamento, tem uma geometria ótima intermediária aqui, né? Entre 0 e 1, né? E para as outras razões, né, de H2L2, você tem um aumento até H2L208. A gente já pode perceber que a questão da inserção da rampa foi benéfico para esse design. Tá? Outro dispositivo também estudado, chamado de dispositivo do tipo de galgamento, também denominado overtopping. Né? O princípio de funcionamento consiste num dispositivo com uma rampa sobrelevada, né? Então tem o nível de água, tem uma rampa, né? A onda galga aqui, né? Ela sobe essa rampa e cai num reservatório onde a água vai ser acumulada. Né? Quando a água cai aqui e acumula, ela passa por uma turbina de baixa queda, né? E joga de volta a água para o oceano. Tá? Então, basicamente, ele vai funcionando dessa forma. E da mesma forma que o coluna de água oscilante, né? Ele vai trabalhando meio por batelada, né? No caso do coluna de água oscilante, a turbina pode funcionar com uma rotação quase que constante. Você bota um controlador, né, e acaba não tendo tanta influência dessa oscilação. Né? Aqui com galgamento é mais complicado um pouco, porque depende de como que você consegue acumular água dentro do reservatório. É mais difícil de você controlar isso. Tá? Alguns exemplos de protótipos ao longo do mundo, né? Dispositivo denominado Wave Dragon, né? Ele possui 22 mil toneladas de peso, né? É um dispositivo enorme. Isso é uma questão bastante interessante nesses problemas de energia das ondas. Todos os dispositivos são enormes, né? E tem uma capacidade de produção anual, né? De 12 gigawatts hora de energia, então é bastante, né? O único problema aqui é como levar essa energia
para o continente, né? Porque ele está no meio do oceano, né? A chance de também ter problema com manutenção, né? Também é grande nesses dispositivos, e são desafios que esse tipo de dispositivo recebe. Né? Qual é que é a vantagem? Por que se aplica o método design construtal nesses problemas, né? Porque a gente parte do princípio que se o estudo de fontes renováveis de energia é algo importante, né? A racionalização da conversão desses recursos também é algo importante, né? Então a gente acaba estudando técnicas de como a gente pode melhorar o desempenho, né? Esse dispositivo aqui, tá, também chamado C-Waves Lock-on Generator, né? Possui uma capacidade bem grande, né? Entre 10 e 20 gigawatts, tem um comprimento de 500 metros, é um dispositivo que usa múltiplas escalas para conversão, né? Então é uma turbina de múltiplos estágios, né? Usada para converter energia, né? Bom, como que nós temos resolvido isso de forma ideal, né? Tem um canal de ondas, novamente, né? A mesma onda usada no problema do coluna de água oscilante, a mesma área da região da rampa, né? E você trabalha aqui com uma relação entre altura e comprimento dessa área de rampa, e o objetivo é maximizar a quantidade de água que está acumulando dentro desse reservatório. Da forma como nós montamos, né, não tem um sumidouro, esse reservatório em algum momento vai lotar, né, vai ficar completamente cheio de água, né, e aí a simulação vai ter que parar. Esse é o máximo que a gente consegue, né. Então, essa nossa simplificação tem algumas limitações. Já tem outros estudos querendo incorporar aqui, né, um domínio que imite uma turbina. Tá? Apesar disso, a gente obteve várias recomendações importantes, né, a respeito do efeito dessa razão H1L1 sobre a potência disponível aqui, sobre a quantidade de água que está galgando, o efeito desse afundamento do dispositivo. Intuitivamente a gente imagina, olha, vou afundar mais e ele vai ser melhor. Não é o que sempre acontece, tá? Os resultados vão indicar isso, tá? E também a dimensão de construção. A gente variou esse φ aqui, que é essa área de construção, tá? Então, como é que foi feita essa análise aqui, né? Aqui está a árvore de simulações, né? Então, variamos a relação H1L1 para cada S fixo e φ fixo, né? Depois a gente varia novamente o H1L1 para outras razões de S, mantendo fixo o φ, e depois repete o mesmo procedimento para φ 0,012 e 0,024, né? Aqui está as dimensões que foram variadas, por exemplo, para S de 13,5, né, que é um afundamento bem grande. Essa razão H1L1 pode variar de 0,62 até 0,76, né? O que consiste numa variação de um ângulo de beta de 31,8 a 37,2 graus. Tá? Conforme você vai mudando o S, você tem ângulos diferentes e razões de H1L1 diferentes que ele pode abranger. Tá? Novamente, análise do comportamento transiente, qual é o efeito de geometria sobre o comportamento transiente. Isso aqui são os picos de galgamento. Tem uma linha de monitoramento aqui, né, no dispositivo, e quando a água passa por ela, ele acusa que a água passou. Tá? E esse outro gráfico aqui é o aumento da coluna de água dentro do reservatório ao longo do tempo, né? Entra água e aumenta, entra água novamente, e assim por diante. A gente já pode ver que tem, por exemplo, a razão H1L1 de 0,14 aqui tem um desempenho muito melhor do que de H1L1 de 0,22. Então esse ângulo da rampa é muito importante, né? E a altura da crista também é muito importante. Você não pode fazer ele tão alto que ele vire uma parede,
né? E também não pode fazer tão baixo que a onda passe direto sem galgar aqui, porque você não vai ter potencial para conversão de energia, né? Bom, esse gráfico aqui, o efeito de H1N1 sobre a potência disponível, como é que ele foi feito, né? Se calculou o acúmulo de água no final do tempo de análise, né? E qual é a potência disponível em termos de energia potencial, né, dentro do reservatório. Vejam o seguinte, né? Essa curva aqui de 6,5, né? Isso aqui é o S, né? Quanto maior o S, menos afundado está o dispositivo. O que acontece aqui é que as menores razões de H1L1 levam a melhor desempenho e as maiores razões dão pior desempenho, tá? O que se imagina, né? Se imagina que o dispositivo mais afundado é o que seja melhor. Não é o que aconteceu aqui, ó. Vejam que, né, a razão de 4,5, aqui 4,5, 4,5 é melhor do que com 4 e com 3,5, tá? Então, essa curva aqui de potência disponível, uma vez maximizada, o efeito de S, né? O que a gente pegou? Porque para 3,5, né, a gente tem uma potência, sei lá, de 65, né? E a geometria ótima em 0,64. Para 4, a potência de 70 e em 0,56. Pegou, montou para todos os S e se montou essa curva aqui. Para S de 13,5, 60 e pouco. Para 4, 70 e assim por diante, né? Vejam que para as maiores construções, o mais afundado é melhor, mas para construções com área menor, tem uma configuração intermediária que é que leva ao melhor desempenho, tá? Aqui mostra bem isso, né? O S ótimo, o S extremo inferior e o extremo superior. Esse 3,5 ele é mais afundado, ó, e o 6,5 ele é menos afundado. Vejam que é o seguinte, tá bem, ele é mais afundado, mas aí ele precisa que esse ângulo aqui seja muito grande, né? E isso funciona como um quebra-mar, né? Acaba prejudicando o desempenho do dispositivo, tá? Outro dispositivo estudado é um dispositivo chamado de chaminé solar. Basicamente consiste de um coletor, né? Esse coletor ele é transparente à energia radiante, né? A energia radiante incide sobre ele num comprimento de onda que ele permite a passagem da energia radiante. Quando incide sobre o solo, ele muda o comprimento radiante e a energia não passa de novo nesse filme aqui, um filme plástico ou vidro, o que for. É o mesmo efeito que a gente tem com carro, né? A luz incide sobre o vidro, ela transmite a energia radiante, depois incide sobre o painel, muda o comprimento de onda e não transmite mais. A energia fica retida lá dentro, tá? Isso faz com que o ar seja aquecido, né? E ele vai ter que sair por algum lugar, né? Então aqui tem na região central uma chaminé que está ligada numa região de baixa pressão e aqui embaixo uma turbina. Então esse aquecimento faz com que esse escoamento seja forçado a passar por essa turbina e para a região de baixa pressão, né? Ao mesmo tempo que quando há o aquecimento aqui, né, gera uma depressão e succiona o ar da periferia. Ele gera quase que um circuito de escoamento de ar. O que a gente estudou basicamente, né? Bom, a gente pegou e estudou algumas relações de geometria, né? De um dispositivo com um domínio axissimétrico, né? E analisou o efeito, por exemplo, de altura de coletor por raio de coletor, altura de chaminé por raio de chaminé, saber se uma chaminé mais convergente ou mais divergente era melhor. A gente não tinha muita ideia do que poderia acontecer. As principais observações que nós notamos é que quanto maior o raio e maior o comprimento maior o raio do coletor, maior o comprimento da chaminé, mais potência disponível ele vai conseguir converter. Então, dispositivos grandes, né, com raio grande e com altura grande, são idealmente os melhores. Contudo,
eu não posso ter um dispositivo com um raio grande, por exemplo, e uma chaminé pequena, uma chaminé grande e um raio pequeno. Esses dispositivos vão ter desempenho muito ruim. Tá? Então você precisa do gerador, né, e também da chaminé aqui. Tá? Então, nesse problema aqui, tá, são definidas duas áreas. Essa região aqui, onde se coloca a turbina, a gente deixou fixo para não ter problema com o cálculo da potência disponível. Então, as restrições foram a área do coletor aqui, né? É um trapézio, né? Então, R3 vezes H1, esse retângulo aqui, e o trapézio, né? A soma dessas duas áreas, né? Que seria a H1 mais H, base maior, base menor, dividido por 2, vezes o raio menos esse R3 aqui. Tá? E a área 2 é essa área da região da chaminé, tá? Que também é um trapézio. Tá? Então a gente tem aqui duas equações de restrições, né? Tem uma, duas, três, quatro, tá? 5, 6 e 7 variáveis, contudo, né, o H3 e o R2 são, o R2, o H3 e o R3 são fixos esses valores. Tá? Então, já são quatro, já diminui o número de variáveis para serem analisadas. Tá? Então isso faz com que o sistema tenha só 3 graus de liberdade. O objetivo é maximizar a potência disponível, então a potência disponível vai ser 1 meio do ρ vezes essa área da seção transversal aqui, como o domínio axis simétrico é um círculo aqui, né? E a velocidade ao cubo. Né? E os graus de liberdade são R sobre H, o raio do coletor, e a altura de entrada do coletor, o R1, H2, R1 e H2, e a relação H, H1, né? H1, que foi mantida fixa nesse trabalho, porque eram muitos casos a serem simulados, e a gente não conseguiu ter uma avaliação mais maior desse grau de liberdade. Mas, em contrapartida, a gente testou 3 diferentes temperaturas de solo. Vamos dizer que, por exemplo, no verão tem uma incidência maior, ele consegue concentrar uma temperatura maior aqui. No inverno, uma temperatura menor. Então, a gente testou 3 diferentes temperaturas que geraram números de Grashof diferentes. Bom, primeiro, a análise de avaliação geométrica consistiu em avaliar R sobre H, mantendo R1, H2 constante. Né? E aqui esse gráfico ilustra o efeito de RH sobre a potência disponível. Né? Por exemplo, né, para um RH bem pequeno, né, o raio aqui é pequeno em comparação com a altura, né? Então fica uma geometria mais ou menos desse tipo. Né? Você tem uma potência disponível baixa. Quando você aumenta o R sobre H, né, você tem um aumento da potência disponível. Isso para um R1 H2 bem pequeno. Tá? Ou seja, se o R1 H2 é bem pequeno, essa chaminé é bem alta. Tá? Então tem uma diferença bem considerável de potência disponível. Quando o R1 H2 ele é menor, ou seja, a altura aqui é menor e o R que é mais largo, mais ou menos como ilustra esse desenho aqui. Né? Você pode perceber que o efeito de RH sobre a potência disponível é completamente diferente. Né? Ele tem uma configuração intermediária aqui que leva a um maior desempenho, ou seja, não é nem um coletor com raio pequenininho, nem um coletor com raio grandão, é um coletor com raio intermediário. Isso mostra bem evidentemente que isso aqui é o melhor, né? Maior comprimento de chaminé e maior raio do coletor, né? Isso é o ideal. Mas, se você, por exemplo, não tem capacidade de construir uma chaminé muito grande, não pode usar um raio
muito grande também, tem que ser uma dimensão proporcional. Tá? Então, isso é um aspecto bem importante. Se for construir uma fazenda, um sítio, você vai ter uma área de ocupação, então o melhor é ter poucos grandes e muitos pequenos. Tá? Então, few large and many small é um dos princípios construtal, né, de hierarquia. Tá? Então, no segundo nível de avaliação, o que se fez? Se avaliou o efeito do R sobre H para diferentes valores de R1H2. Né? Se observou quais são as potências uma vez maximizada, né? E os valores de RH ótimo. Vejam o seguinte, ó, aqui está o efeito de R1H2, se tem razões intermediárias de R1H2 que levam ao melhor desempenho. Então não pode ser uma chaminé com uma razão de R1H2 muito grande, né, que seria um bocal muito convergente, ou um bocal muito divergente. Né? E aqui o que se pode perceber é que a razão R sobre H também assume um comportamento parecido. Tem uma região intermediária que conduz ao melhor desempenho. Não é nem uma razão muito pequena de R sobre H, nem uma razão muito grande. Né? Aqui a gente pode ver que quando tem tem uma região aqui que o R sobre H é o melhor possível, que é na região do ótimo, mas ou seja, é um comprimento de chaminé muito grande e um raio do dispositivo também muito grande. Se fugir disso, você vai precisar de outras razões de R sobre H, diminuir um pouco se o tamanho de chaminé for menor. Tá? Outros dispositivos têm sido estudados também, né? Trocadores de calor solo-ar, por exemplo, né? Tem estudado efeito de distância, efeito de passo vertical, passo horizontal, né? Com várias configurações. Né? Para todos eles tem se mantido a área dos dutos constantes, uma área de ocupação, por exemplo. Né? A gente também tem estudado, por exemplo, o comprimento todo ser constante e aí se testar várias configurações geométricas, né? Tentando maximizar a troca térmica, diminuir a perda de carga e diminuir também o volume. Por exemplo, se a gente quer aplicar na cidade, né? Tem que tentar restringir mais, porque os terrenos são menores para a construção desse tipo de dispositivo. Né? E para não dizer que só o problema de fluido, né, resolvido com design construtal, o design construtal também tem sido aplicado em mecânica de sólidos, né, em problemas de distribuição de enrijecedores em placas sob alguma solicitação mecânica, né, flambagem. A gente também estudou com compressão, né, distribuição dos enrijecedores aqui. O objetivo sempre é maximizar ou melhorar a distribuição das tensões aqui. Então, até na literatura é chamado de fluxo de tensões. Né? Semelhante ao que acontece com o fluxo de calor. E, coincidentemente, né, ou melhor, não é uma coincidência, né, é física, né, as mesmas distribuições que levam ao melhor desempenho no sistema de mecânica dos sólidos é o que leva ao melhor desempenho num problema de transferência de calor. Né? O segredo está na distribuição do fluxo ou do escoamento, maximização do acesso e minimização das imperfeições. Né? Então aqui, por exemplo, se estudou o efeito de número de enrijecedores na direção transversal e qual é o efeito sobre a tensão última de von Mises, por exemplo. Né? Relação de altura por espessura de enrijecedor, ótimo. Tá?
efeito de número de enrijecedores na direção longitudinal da placa também, né? Então, a mesma análise que a gente pode fazer para um problema de transferência de calor, para um problema de mecânica dos fluidos, a gente pode também fazer para um problema de mecânica dos sólidos. Esse sistema aqui pode ser visto em termos de design como um sistema termodinâmico. E a mesma coisa acontece com animais, com vegetais, todo sistema que tenha alguma espécie de movimento. Tá? Bom, futuros estudos e avanços na área do design construtal. Né? Então, todas essas áreas que eu apresentei para vocês nas 4 videoaulas são suscetíveis à evolução, a estudo, é um problema ainda em aberto. Tá? Então, tem muita coisa para ser feita e que depende de vocês. Né? Então, avaliação dos métodos de otimização em problemas de cavidades, por exemplo. Né? Existem outros métodos sendo estudados, por exemplo, há uma tentativa de incorporar problemas de otimização topológica junto com o design construtal. É um problema bem aberto, nem tenho ideia de como trabalhar com isso, mas é uma possibilidade. Aplicação de novas técnicas de otimização em problemas de convecção, fontes renováveis de energia e mecânica dos sólidos, né? Associar os métodos de otimização que a gente falou em alguma das videoaulas, algoritmo genético, evolução diferencial, para realizar a varredura, né? Poder estudar esses problemas aqui com vários graus de liberdade. Vocês viram que uma das limitações, eu considerei um grau de liberdade constante. Por quê? Porque não tinha mais condição de simular mais, porque não ia se gerar um esforço computacional muito grande, muito tempo de simulação. Quando a gente terminasse as observações, já ia ter passado muito tempo. Né? Testar novas funções de crescimento e condições de avanço em cavidades construtivas. Essa é uma possibilidade também bem interessante. Por exemplo, usar aqui a otimização topológica. Né? Desenvolver técnicas para redução dos tamanhos de cavidades em sistemas submetidos a baixas magnitudes de escoamento de fluxo. Né? Testar qual é o efeito da condição de contorno lá, pegar, em vez de uma cavidade isotérmica, um H. Né? O H baixo. O que acontece com a geometria? Né? Reduzir simplificações nos modelos que representam os princípios de funcionamento dos dispositivos para aproveitamento das fontes de recursos renováveis. Isso também é importante. Por exemplo, vou inserir a turbina no dispositivo de coluna de água oscilante. O que acontece com a geometria se a gente faz a mesma análise com turbina? A gente considerar a potência, vamos ter um comportamento semelhante? Não vamos ter? Isso é uma questão muito importante. Avaliar a influência do design para problemas com menos simplificações, por exemplo, pegar problemas de escoamentos turbulentos com mudança de fase. É um problema bem difícil de abordar, né? Exige um esforço muito grande e a aplicação do design construtal está aberto em todas essas áreas. Então, né, fica as sugestões, né? Acho que era isso por hoje. Tá? Então, muito obrigado novamente pela atenção, né? E fiquem bem.